Esse não é o início, mas também não é o fim. Eu sou a prova viva que Deus cumpre promessas, pois a sua palavra diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Porventura, diria e não faria? Falaria e não cumpriria? Que alegria, querido, poder compartilhar contigo um pouco da minha história. Quero aqui testemunhar apenas algumas coisas sobre a minha vida, em especial sobre o meu ministério. Eu tive todos os motivos para não ser quem sou e não aceitar a chamada que o Senhor me entregou, pois a todo momento a circunstância me dizia que não. Quando a minha mãe aceitou a Jesus, eu tinha apenas 1 ano de idade. Graças a Deus fui criado e ensinado nos caminhos do Senhor. Mas ainda assim, eu poderia ter sido um adolescente revoltado com a vida, pois a minha casa não era uma casa de paz. Eu cresci por muitas vezes escondendo garfos e facas para não ver a minha mãe morrer. Todos os dias, dia após dia, era violência e a minha mãe agredida. Muitas brigas e xingamentos, mas graças a Deus, o Deus que mudou a sorte de Sião, mudou a sorte da vida da minha mãe, mudou a sorte da nossa casa, e para a honra e glória de Deus, a minha mãe está restaurada, casada e foi ungida para a glória de Deus como pastora. Te amo, mãe, pastora Aldenice, louvo a Deus por sua vida. Eu cresci na igreja presbiteriana, uma igreja maravilhosa de estilo tradicional. Mas eu não sabia o que Deus tinha uma chamada de fogo para mim. Eu, com 9 anos de idade, já tinha ministério dentro da igreja. Fazia parte do grupo da equipe de louvor como tecladista. Aos 11 anos de idade, eu me batizei nas águas. Então pensava que ali eu poderia crescer, que era o momento de crescer. Mas não era mais momento de permanecer naquele lugar. Agradeço a Deus os anos que ali congreguei, pois tudo que aprendi da sua palavra foi naquele lugar. Eu não fui sempre aceito pelas pessoas. Ainda estando ali, poderia somente tocar teclado e as músicas que o líder do louvor escolhesse. Nunca me deixaram cantar. Muitas vezes eu ouvia dizer: você não canta, você grita, você imita, você não tem voz para louvar. Mas algo estava para acontecer e tudo mudar. Com 12 anos, Deus me fez a primeira promessa através de um profeta, em um culto de jovens que eu estava em outro lugar. Eu achei algo muito interessante, mas eu não tinha discernimento do que se tratava aquilo. Logo depois, algo aconteceu. Deus escolheu o dia para marcar a minha vida e tudo começar a mudar. Era uma tarde de sol quente. Ainda me lembro que uma amiga me chamou para uma campanha em uma casa. Eu não sabia do que se tratava a campanha, pois até então onde eu estava não tinha costume disso. Eu era apenas uma criança, um pré-adolescente. Ainda me lembro como se fosse hoje. Lá estava eu, um menino pequeno, gordinho, de camiseta azul e de short vermelho e de sandália, que chegou naquela humilde casa naquele sol tão quente. Eu tinha de 13 para 14 anos quando esse grande dia aconteceu. Chegando naquela casa, havia 2 irmãs. Naquela tarde me deram oportunidade para louvar um louvor ou trazer uma palavra. Como eu ainda não era pregador, comecei a cantar um louvor que recentemente eu havia aprendido. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Quando terminei de cantar aquele louvor, nunca vou me esquecer. Lá estava aquela irmã de oração que virou para mim e perguntou: você é cantor? Deus me mostra que você será cantor. Eu naquele momento, eu assustei e sorri. No momento, Deus tomou a irmã, colocou a mão na minha garganta e disse:
Serás cantor, levarei a minha palavra, gravarás CD, soprarei o teu nome no Brasil e fora dele, e aonde tu não for, a tua voz irá, terá voz de trovão, porque hoje estou ungindo a sua voz. Quando a irmã terminou, ela disse que via Deus derramando algo, um líquido sobre a minha garganta, que descia sobre uma taça de ouro. Esse dia eu nunca vou esquecer. Eram 7 dias de campanha. Isso aconteceu por volta do 3º dia. No encerramento da campanha naquela tarde, algo muito inusitado aconteceu. Eu fiquei simplesmente enfermo da garganta e naquele momento eu não entendia nada. Então me lembro de ter ficado chateado com aquela irmã, porque eu não entendia nada, como Deus falou que eu seria tanta coisa boa e de repente eu adoeço. Hoje eu entendo, somos provados e aprovados e testado a nossa fé para a glória de Deus. Louvado seja Deus pela vida dessa profetisa, mulher de Deus. A irmã que profetizou, colocando as mãos sobre a minha garganta, é a minha grande amiga, que há mais de 12 anos, desde aquela tarde, temos orado um pelo outro. Obrigado, pastora Giza, eu te amo. E louva a Deus por ser um dos grandes testemunhos do teu ministério. Os dias se passaram e eu continuei na igreja tradicional, mas com muito desejo em meu coração de conhecer mais de Deus. Comecei então a visitar nos dias que não tinha culto em minha congregação, a igrejinha daquela irmã. Era uma igrejinha pequena e sem nenhum conforto, mas de grande presença de Deus. A presença de Deus era muito real naquele lugar. Eu sentia algo diferente, eu levantava as mãos e o meu corpo queimava, eu levantava as minhas mãos e as minhas mãos começavam a tremer sozinhas. Que presença gloriosa! E me lembro que muitas vezes visitei aquela igrejinha. Foi o primeiro lugar onde tive a oportunidade de pregar a minha primeira pregação. Eu tinha apenas 14 anos de idade quando preguei pela primeira vez em público a palavra de Deus. A igrejinha naquele dia estava lotada. Ainda me lembro que eu ministrei sobre João 8, vai e não peques mais. Louvado seja Deus por aquela tão linda oportunidade. Eu continuei na igreja que eu congregava, mas eu não tinha nenhuma oportunidade. Logo, eu fui repreendido pelo pastor da igreja tradicional, que me disse: você está parecendo um assembleiano, para com isso, porque eu comecei logo a dar glória alto no culto, cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, a bater palma. Ainda me lembro que ele me chamou em uma salinha e me repreendeu naquele dia. Daí em diante, eu comecei e orei a Deus, e na direção de Deus, eu conversei com meu líder, fui abençoado por ele e mudei de ministério. Fui para uma igreja pentecostal, mas não foi a igrejinha que eu visitava. Eu fui para uma igreja que o Senhor me mostrou. Eu queria muito, mas muito, ser batizado com o Espírito Santo. Ainda me lembro, quando cheguei nessa igreja, eu não tinha oportunidade, pois eu não sabia para muitos fazer nada. Para eles, eu não passava de uma criança, mas o Deus que ungiu a Jeremias foi o mesmo Deus que me ungiu. Nessa nova igreja, eu estava muito feliz, pois era uma igreja pentecostal. Embora eu não tivesse a oportunidade, no início eu poderia ao menos glorificar a Deus e bater palmas alegre. Então, eu por muito tempo lavei os copos de alumínio da igreja, limpava a cozinha pastoral, segurava a criança na porta, nos braços, para os pais assistirem ao culto. Eu procurava ser útil de alguma forma. Eu sentia a necessidade de fazer algo para Deus. Eu não comecei o meu ministério pregando ou estando em evidência. O meu ministério começou assim como Davi. Fui treinado no anonimato, sem ninguém conhecer. Eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Então eu orava muito, chorava, jejuava, pedia a Deus e nada de receber o batismo com o Espírito Santo.
Nesse período, na igreja que eu estava, fui chamado pela liderança e me colocaram como líder de jovens. Naquela igreja não havia jovens, mas eu, de alguma forma, deveria correr atrás e procurar trazer para a igreja jovens e adolescentes. Eu amava muito estar perto das irmãs do coque, as irmãs do círculo de oração. Os dias se passavam e eu não recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu via todo mundo falar, pular, rodar e nada de chegar à minha vez. Em um belo dia, eu cheguei na igreja muito chateado e falei com o líder da igreja. Eu não quero mais ser líder de jovens. Deus não me ama. Deus batiza todo mundo. Por que Ele não me batiza? Eu não quero mais liderar ninguém. Eu não entendia que Deus estava trabalhando em minha vida. O líder somente ouviu e logo pediu que eu ajoelhasse. Então começou a orar por mim e Deus disse: Filho, eu não opero em ansiedade. Descansa o teu coração para saber que sou Deus que falo. Ainda por esses dias vou eu, Senhor, te tocar. O vaso vai transbordar e tombar. Eu andava perturbado de tanta angústia e dor em meu coração. Eu queria muito, mas muito, falar em línguas estranhas, sentir aquele fogo do Senhor. A partir desse momento, eu fiz uma oração. Eu pedi a Deus para que tirasse toda a ansiedade dentro de mim, porque Deus queria somente que eu descansasse para Ele agir. Então, 3 dias após, eu recebi aquilo que eu tanto esperava. Me lembro que era uma manhã de Santa Ceia. Eu chorava muito, copiosamente, sem entender nada. O porquê eu senti um amor tão grande de Deus por mim, eu continuava chorando. No final da Santa Ceia, todos foram para a frente orar para encerrar. Todos juntos, de mãos dadas. Eu fechei os olhos, ainda chorando muito. Eu senti os meus pés formigarem, crescerem, e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu chorava muito, aravalava, subcanta, e comecei a pular, rodar, bater palma. Eu caí no chão. Naquela manhã, eu mal me consegui levantar. Só sabe quem já foi arrebatado por Deus o que eu estou falando. Eu saí dali tão feliz que eu sorria para as plantas e até mesmo para os animais. Eu não sabia o que estava por vir, mas algo grande Deus estava preparando para mim. Naquele dia em diante, nunca mais a minha vida foi a mesma. Nunca mais eu fui o mesmo Lucas. Com 16 anos, para a glória de Deus, fui consagrado pelo pastor presidente ao ministério do diaconato. E então comecei a receber de Deus dons e talentos e capacitação para a sua boa e grande obra. Daquele dia em diante, o meu telefone não parou mais de tocar, sendo convidado para orar, cantar, pregar e ajudar alguém, pois Deus havia selado a sua marca da promessa em mim. Aquele que era desprezado e rejeitado começou a ser visto por todos e procurado. Desde pequeno, ajudei a minha mãe e trabalhava também para ajudá-la a sustentar a casa. Já fiz muita coisa nessa vida, trabalhando em vários lugares e com várias profissões, até o dia que o Senhor me chamou para viver completamente da sua obra e ser um pastor missionário. Eu, logo de cara, aceitei o que Deus tinha para mim, mas enfrentei muitos desafios para isso, pois ninguém compreendia a chamada de Deus em minha vida. Eu tinha, dentro do meu coração, a certeza de suas promessas. Isso foi o que me deu força para enfrentar tudo o que enfrentei. Enfrentei muitas coisas e pessoas perto de mim que diziam me amar, falavam que eu não seria ninguém, que eu não seria nada, que passaria fome. E por que ao invés de orar pelas pessoas, eu não largava tudo e iria procurar um trabalho? E quem disse que missionário não trabalha? Deus sabe, somente Deus sabe
o renunciar de cada um. Só Deus sabe os dias que ficamos em consagração sem comer, as noites sem dormir, quando subimos ao monte de madrugada, em meio ao escuro, ao frio e aos perigos naturais. Eu tinha certeza da chamada de Deus em minha vida, pois em uma madrugada o Senhor me deu uma visão. Ele se apresentou para mim, não foi um sonho. O Senhor se apresentou para mim. E ele me disse então: filho, trabalharás para mim, assinarei a tua carteira, nunca mais irá trabalhar para o homem, eu serei o teu patrão, e tu, na saída deste trabalho, receberás R$600. Na época eu trabalhava em uma loja, e eu ganhava R$400. No dia do acerto, Deus, ele é muito lindo. A minha patroa me acertou R$600, conforme a visão que Deus havia me dado. Proporcional de férias e de 10º. Detalhe, eu não tinha carteira assinada, era apenas 4 meses que eu estava naquele lugar. Mas o Senhor me mostrou e ele disse: largue tudo e sirva a mim, porque eu cuidarei de ti. Deus me chamou e disse para eu deixar a minha vida. Totalmente deixei tudo, trabalho, sonhos, faculdade, tudo aquilo que qualquer jovem quer para viver exclusivamente para Deus. Com tudo que vivi e tenho vivido, algo com Deus eu aprendi. Aprendi a ouvir a voz de Deus. Nem todos da sua família ou da sua igreja irão torcer por você ou até mesmo acreditar em seu potencial. Não tenho nada que me gloriar. Se eu cheguei onde cheguei, foi porque Deus me escolheu. Ele investiu em mim e depois porque eu quis muito, com muita determinação, sempre disposto a enfrentar a tudo e a todos, pois nessa vida as promessas são lindas, mas antes do sabor do mel existem as picadas das abelhas e o gosto amargo do fel. Agradeço a Deus que em meio a essa grande adversidade dessa pandemia mundial, Ele me deu esse lindo presente, o álbum Tempo de Exaltação. Eu tenho muitas outras histórias para contar, com fortes detalhes, mas o que quero deixar nesse pequeno testemunho para você é uma mensagem de fé e de superação. Seja forte, Deus é a sua força. Toda vez que alguém falava que eu não era capaz, que me humilhava por causa de roupas, muitas vezes fui humilhado por causa de roupas e calçados, ou até mesmo por comida. Eu me lembrava, o Deus que fez a promessa, a história não vai terminar assim, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Passaram-se mais de 12 anos desde o dia da promessa e hoje eu ainda estou vivendo dia após dia o cumprimento das promessas, mas eu tenho visto Deus em cada detalhe. Quando Ele falava que eu iria chegar, a minha voz chegaria aonde eu não iria, eu não sabia como era. E para a glória de Deus, através de meios tecnológicos, Deus tem feito o extraordinário em minha vida e em meu ministério. Pessoas do Brasil, Europa, Japão, Alemanha, Estados Unidos, Espanha, África e outros lugares do mundo me assistem, me ligam, e como Deus é bom. Para mim, um brasileiro vindo de uma cidade do interior, poder discipular um estrangeiro. Existem coisas que só Deus faz. E se você foi vendido pelos irmãos, jogado no poço, levado ao cativeiro, faça como José e como eu também fiz, que esperou 13 anos até esperar chegar o tempo da exaltação. Essa é apenas uma pequena parte de muitas outras histórias que em breve o mundo vai saber. Deus é o mesmo de ontem,
hoje e sempre. Dupla honra Deus tem para te dar. Vale a pena acreditar, vale a pena enfrentar os gigantes, vale a pena servir a Deus. Eu, Lucas, não me arrependo de momento algum, nada que fiz. E hoje, se sou quem sou, conhecido e respeitado, não é sobre mim, mas é sobre a fidelidade de Deus. O Deus que faz milagre fará também contigo. Por isso eu profetizo que chegou o tempo da exaltação. Dupla honra Deus tem para te dar.